Hoje eu vou te mostrar como esse gimbal tão pequeno e tão poderoso me ajuda tanto nas minhas produções. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria já de começar pedindo para você deixar aquele like, compartilhar, ativar o sininho e fazer tudo o que possa agregar positivamente para esse canal. Hoje eu vou falar sobre esse gimbal aqui, que é o RS Mini 3 da DJI, o Ronin RS Mini 3, que particularmente é o gimbal que eu consegui unir a praticidade dele ser pequeno com a eficiência, porque realmente ele funciona muito bem. E eu, inclusive, fiquei até um pouco surpreso com o resultado que eu consegui com ele, porque eu tô com um setup um pouquinho pesado, né? Eu uso uma FX30 com ele e um cage, então deixa um pouquinho pesado, apesar das minhas lentes serem um pouco mais leves. Ele tem me atendido muito bem nas minhas produções e eu consigo desmontar ele todo e levar na minha mochila, que eu acho que para mim, no dia a dia, isso é o que mais importa, tanto dele conseguir trazer uma boa estabilização, mas também ser um gimbal portátil ali que cabe dentro da minha mochila, eu posso desmontar e levar para onde eu quiser. Bom, eu estou usando esse gimbal aqui há basicamente um ano e pouco. Ele é um gimbal projetado para ser realmente um gimbal mais prático, né? Um gimbal que não suporta tanto peso, se eu não me engano, até 2 kg. Mas para o que eu preciso ele me atende muito bem. E eu acho que também é interessante se pensar o seguinte, né? Gimbals são equipamentos que eles fazem parte da produção, né? Quando a gente pensa numa produção audiovisual, ela envolve câmera parada, câmera em movimento, planos abertos, planos fechados e uma porção de outras possibilidades de criação. Então a gente não pode dizer que isso aqui é 100% da produção. Ele ajuda bastante em alguns momentos, mas eu acho que hoje, na forma que eu faço as minhas captações, ele funciona acho que 30% dentro de cada projeto, né? Então, alguns deles são no tripé, como esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Muita coisa eu tenho feito na mão, por conta de eu estar usando uma câmera que tem estabilização no sensor, então isso me ajuda em momentos que eu preciso usar câmera na mão, que tem me ajudado bastante, né? Porque eu acho que no dia a dia, na prática, eu acho que o quanto mais prático você conseguir ser no seu setup, melhor vai ser para você. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de imagens que eu consigo fazer com esse gimbal. Como eu já comentei, eu estou utilizando uma FX30. Na maioria das vezes que eu utilizo ele, eu uso uma lente ou uma 30mm da Sigma, que inclusive tem um review dela aqui no canal, que é uma lente que eu gosto muito, mas na maioria das vezes eu utilizo ele com a 16mm. Então essas imagens que vocês estão vendo é do meu setup da FX30 com a Sigma 16mm 1.4 com esse gimbal RS Mini 3. Eu costumo dizer que para usar o gimbal você tem que saber fazer o passinho do romano. Para quem acho que carioca conhece mais essa música, né, que é o passinho do romano, que é o quê? Não é só botar o gimbal na câmera e sair correndo que aquilo vai estabilizar, né? Tem alguns fatores que vão te ajudar. Então até aconselho você que nunca usou um gimbal, se tiver uma oportunidade de usar um gimbal manual, ele vai te dar um pouco mais da funcionalidade do gimbal e de como é o princípio, né, de como aquilo tem que funcionar. Porque eu comecei em gimbals que foram gimbals manuais, que se usava muito antes. Então depois veio a tecnologia evoluindo, né? Tem esses eletrônicos hoje que são uma maravilha, mas eu acho que é interessante você conhecer a logística de como ele funciona, do movimento da sua mão, da sua perna, ter que flexibilizar. E antes que eu me esqueça, essa parte é muito importante. Se inscreve no canal, dá o like e compartilha esse vídeo porque dá trabalho para fazer isso aqui. Não é simples não. Então espero que vocês estejam gostando realmente desse conteúdo, que está sendo feito com muita dedicação, com muito carinho. E é isso. Mas é interessante a gente passar um pouco por esse entendimento do que é utilizar um gimbal, né? Além de só falar do equipamento. Eu vou fazer o seguinte, eu estou trazendo hoje mais uma pincelada bem superficial de como é a minha experiência com o RS Mini 3 da DJI, com a câmera que eu utilizo, que é a FX30, mas eu vou prometer para vocês que eu vou trazer um vídeo mais voltado para movimentos de gimbal, que também é algo bem interessante, que não é só botar o gimbal na câmera que ele vai estabilizar tudo, não é bem por aí, né? Então eu prometo trazer mais um conteúdo só de vídeos, né, falando sobre movimentos de gimbal, que isso é muito bacana também.
Então, como vocês podem ver, eu acho a construção desse gimbal muito interessante, né? Eu acho que o único ponto negativo que eu poderia falar sobre esse gimbal realmente é a limitação de peso, né? Por mais que eu use uma FX30 com cage, que já é pesadinha, alguns movimentos eu acabo ficando limitado, né? Eu acho que aquele movimento do 360 que ele gira, ele acaba sobrecarregando o motor do gimbal, porque realmente é pesado. Eu já utilizei esse gimbal, inclusive com a minha 6400, e funcionou perfeitamente bem. Acho que encaixa muito bem com esse setup de gimbal. Usar a FX30 com ele, eu acho que está no limite do limite. Inclusive, para balancear ele, eu tenho que balancear ele muito bem certinho, porque qualquer milímetro que fique passando disso, ele já pode não funcionar muito bem. Então, acho que eu estou vivendo no limite com esse gimbal, mas eu optei por usar ele com a FX30, porque é um equipamento que para mim ele não, como eu disse, não é 100% das minhas gravações que são utilizados de gimbal. Então, para o que eu preciso, que é cerca de 30% das minhas produções, ele funciona perfeitamente bem. Eu vou mostrar um pouquinho aqui das funcionalidades basicamente do que eu uso nele, que dá para fazer alguns movimentos, né, no FPV, que você deixa a câmera um pouco mais, né, flutuando. Essa aqui é mais estabilizada, que é a que eu mais utilizo, né? Mas em geral é basicamente isso, né? O gimbal, como eu falei, ele basicamente serve para deixar a imagem mais estabilizada, mas você tem que entender dentro da sua gravação para o que você precisa, né? Em relação à durabilidade da bateria, eu acho que também é bem interessante. Eu já tive outros gimbals e nesse outro gimbal eu conseguia fazer 2, 3 trabalhos com a mesma carga de bateria, mas esse aqui com a FX30, né, que como eu comentei, ele já está bem no limite ali do peso. Eu não arrisco fazer 2 produções com ele, né? Às vezes as gravações que eu tenho feito tem média de duração aí de 7 horas, 8 horas, às vezes 6, mas parte dessa gravação, né, é feita com ele, então eu sempre uso ele em 100%, chego ele na carga 100%, e geralmente no final das gravações ele está ali ainda com 50%, 40% quando eu uso muito, né? Um outro ponto muito positivo é esse encaixe rápido, né? Que eu deixo isso aqui na câmera, né? Eu já deixo direto na câmera, quando eu preciso eu só encaixo aqui, já está tudo setado, travei e está funcionando. Então isso aqui é um ponto muito positivo também nesse gimbal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para vocês. Estou aberto a sugestões e opiniões para próximos vídeos e para aprimoramento desse canal. Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho dessas experiências de videomaker dentro desse universo audiovisual. E é isso. Novamente eu peço para que deixem o like no vídeo, o joinha, o curtir, compartilhar e deixe seu comentário aqui para a gente caminhar com esse canal, que possa trazer muitas coisas boas para todos os nossos participantes. E até o próximo vídeo.